Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha só, o Tiju aqui mais uma vez, nos aulas do professor Luiz Carlos, né? Estamos começando agora nossa reta final para o Enem, né? Nosso segundo semestre, e reforçar os estudos. E hoje nós vamos trabalhar com dois assuntos importantes que alguns alunos estão pedindo para que eu trabalhasse na TV União. Um desses assuntos é o iluminismo. E o segundo assunto que nós vamos trabalhar no segundo momento é a Revolução Francesa. Por que eu trouxe esses dois assuntos específicos? Para a gente poder compreender a Revolução Francesa, é necessário que nós compreendamos também o iluminismo, porque a Revolução Francesa foi um movimento que teve uma influência ideológica diretamente do pensamento iluminista do século XVIII, chamado século das luzes, o século da ilustração. Ok, pessoal? Então, nós vamos dividir nossa aula da seguinte forma. Nós vamos trabalhar com o iluminismo, depois Revolução Francesa, e no próximo domingo nós vamos terminar o assunto de Revolução Francesa. Porque, como vocês devem saber muito bem, o assunto de Revolução Francesa é um assunto bastante extenso e não vai dar tempo da gente trabalhar neste domingo. Então, nós vamos trabalhar iluminismo, uma parte de Revolução Francesa, e no próximo domingo nós estaremos aqui novamente encerrando o assunto de Revolução Francesa, ok? Vamos acompanhar o nosso slide, pessoal. Então, nós temos aí, pessoal, antes de começar a nossa aula sobre iluminismo, eu quero fazer um convite a vocês do meu curso isolado para o Enem, no Ficou Claríssimo Cursos Preparatórios, que na verdade é um curso intensivo, que ele terá a duração de 3 meses. Nós começaremos nossas atividades na primeira semana de agosto, nós teremos 3 horas de aula por semana, começando na primeira semana de agosto. Aí nós vamos ter agosto, setembro, outubro, até as vésperas do Enem. Qual o grande detalhe desse curso? Esse curso, além de ser intensivo, além de ser um curso também de revisão, ele vai ser um curso de atualização e aprofundamento em história. Isso porque existem algumas abordagens que estão surgindo no meio acadêmico, que já estão sendo cobradas no Enem, e que alguns livros didáticos eles não estão bem atualizados, tá certo, pessoal? Então, a ideia desse curso é fazer o quê? Uma revisão, um intensivão e também uma atualização e aprofundamento para a disciplina de História para o Enem. O que nós temos aí de especial, porque esse curso isolado, ele tem uma turma reduzida de apenas 15 alunos, tá certo? Uma turma VIP. Nós priorizamos especificamente a qualidade, por isso que nós temos essa turma reduzida. Então, se vocês quiserem se interessarem nesse curso, é só você entrar em contato pelo telefone que está aí na tela, né, que é o 2030-2043, ou vocês podem falar comigo pessoalmente pelo WhatsApp, pelo 987-23-9644. Ok, pessoal? Aguardo vocês. Então, nós temos aí, pessoal, o iluminismo. Quando nós falamos com o iluminismo, o primeiro aspecto que vocês devem recordar é o conceito de iluminismo, né? Que o iluminismo ele foi um movimento filosófico, intelectual também, literário, ocorrido na Europa no século XVIII, né? O iluminismo ele supervalorizava a razão em detrimento da fé, e o iluminismo foi um movimento que era contra o absolutismo monárquico e também contra a intervenção do Estado na economia, conhecido como o mercantilismo. Vem para cá, pessoal, para a gente explicar isso melhor. Um dos grandes detalhes que vocês devem frisar para o Enem, que o Enem ele exige que vocês dominem os conceitos, né? Então, iluminismo é um conceito. Então, quando falou de iluminismo, vocês devem perceber que ele surgiu dentro de um recorte temporal e dentro de um espaço específico. Então, falou desse movimento, você vai lembrar da Europa e também do século XVIII. É por isso que o século XVIII é conhecido como o século da Ilustração, o século das luzes. Qual é o grande detalhe, pessoal, que vocês não devem esquecer? O iluminismo, ele supervaloriza a razão em detrimento da fé. Vocês devem lembrar que a fé, ela vigorou durante todo aquele período da Idade Média e começou a ser contestado a partir da Idade Moderna. Mesmo os Estados modernos tendo uma forte influência do catolicismo, mas é a partir daí que nós temos, aí, por exemplo, com o Renascimento, com as ideias cientificistas e agora com o século XVIII, uma contestação mais forte do que aquela ideia da fé, aquela concepção que era vigorada pela Igreja Católica, tá certo, pessoal? Então não esqueçam, falando do iluminismo, vocês devem lembrar que foi um movimento filosófico intelectual ocorrido na Europa no século XVIII, supervalorizava a razão em detrimento da fé e também eram contra o quê? O antigo regime, era contra a Igreja Católica e também contra o Estado absolutista, mercantilismo, etc. Ok? Por que eles eram contra a política mercantilista? Porque o Estado interferia na economia. Vocês devem lembrar que a política mercantilista dos Estados modernos tinha toda aquela ideia da intervenção do Estado na economia, o acúmulo de metais preciosos, a política protecionista. Então, o pensamento iluminista, como ele se baseia no liberalismo econômico, ele é contra a intervenção do Estado na economia e é contra toda aquela estrutura do chamado antigo regime. Você deve estar perguntando, o que é o antigo regime, tio Gil? O antigo regime é caracterizado pela política absolutista, aquela ideia de que o rei concentra os poderes em suas mãos, a política mercantilista, aquela ideia de que o Estado interfere diretamente na economia, e a sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É aquela que não permite
mobilidade social ou a mobilidade é mínima, ou seja, é uma sociedade baseada em privilégios e baseada também do caráter da nascença. É por isso que você tem um grande privilégio da nobreza e também da aristocracia, tá certo, pessoal? Então não esqueça. Falando do iluminismo, vocês devem dominar esse conceito. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então nós temos aí, pessoal, algumas características importantes do mercantilismo que eu já disse para vocês, mas que eu vou reforçar agora, né? O iluminismo, ele era contra o antigo regime, lembrando que vocês devem entender o antigo regime como sendo o Estado absolutista, né? Aquela ideia que o rei concentra os poderes em suas mãos, a ideia do mercantilismo e também da sociedade estamental. O mercantilismo é a política econômica dos estados modernos, dos estados absolutistas, né? Praticamente todo estado absolutista ele é baseado numa política mercantilista. Você tinha, por exemplo, Portugal, era baseado no acúmulo de metais preciosos. Você tinha a Inglaterra, era baseado nas relações comerciais. A França, a política mercantilista dela era a produção de artigos de luxo, que era conhecido como cobertismo. Então, cada estado moderno, cada estado da época moderna tinha a sua prática mercantilista. Ok, pessoal? Mas, grosso modo, essa ideia do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia. E também era contra a Igreja Católica o pensamento iluminista. Agora, vocês não pensem, por exemplo, que os iluministas eles eram ateus. Existiam, sim, filósofos que eram ateus, mas existiam filósofos que eles tinham uma certa crença deísta, mas que eles passavam a criticar essa concepção da superstição que era pregada pela Igreja Católica, tá certo? Justamente porque boa parte dessas concepções estavam enraizadas dentro da sociedade do período, certo? Então não esqueça o conceito de iluminismo e as principais características desse movimento. Vem para cá, pessoal, que eu quero reforçar uma ideia para vocês. Eu disse para vocês agora há pouco que o Estado absolutista, a ideia, as monarquias absolutistas, era aquela ideia de que o rei ele tinha os poderes concentrados em suas mãos. Isso é o conceito tradicional. Os novos estudos comprovam que, na prática, o rei não tinha poderes tão absolutos como se pensa tradicionalmente. Até porque o rei ele tinha uma série de corpos que ele auxiliava. Alguns reis da época moderna, inclusive na França, que é conhecido como auge do absolutismo, existia um ministro que o auxiliava, tá certo? Então perceba essas novas vertentes historiográficas que eu estou trazendo para vocês. Tradicionalmente, o conceito de absolutismo, o rei concentra todos os poderes em suas mãos, mas os novos estudos comprovam que o rei não tem um poder tão absoluto como se pensava. Aí você pergunta, tio Gil, na hora da prova do Enem, como é que eu respondo? Eu vou dizer para você o que eu sempre digo para os meus alunos, vai depender de como vier a questão. A questão ela vai dar uma dica se ela está trazendo uma abordagem tradicional, ou seja, aquela ideia de que o rei tem realmente os poderes concentrados em suas mãos, ou a questão vai dar uma dica criticando essa visão, a chamada historiografia revisionista, dando a ideia de que o rei não tinha os poderes tão absolutos, mas que ele contava assim, com pessoas que o auxiliavam, certo? Então vocês fiquem atentos a essas duas vertentes. Ok, pessoal? Vamos voltar lá para o nosso slide. Então nós temos aí, quando nós falamos do iluminismo, vocês devem perceber também que existia um corpo teórico que sustentava essas ideias iluministas, né? E esse pensamento iluminista, ele tem o seu centro irradiador, principalmente ali na França, também na Inglaterra. Então, um dos principais teóricos iluministas que passa a defender essas ideias da ilustração, nós temos aí o John Locke, que ele escreveu a obra, o segundo tratado sobre o governo civil. De acordo com o pensamento de John Locke, o papel do monarca, ou seja, o papel do rei, era garantir a vida, a liberdade e o direito à propriedade. Entenda a propriedade, né, grosso modo, como propriedade privada. Caso o monarca ele não conseguisse garantir esses três direitos à sociedade, essa sociedade poderia destituir o rei do poder. Vem para cá, pessoal. Então, a ideia que eu estava colocando para vocês, de acordo com o pensamento de John Locke, o papel do rei, o papel do monarca é garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Caso o rei não conseguisse garantir esses três direitos da sociedade, essa sociedade poderia destituí-lo do poder. Como é que a gente pode observar isso na prática? Nós temos aí, por exemplo, a independência das 13 colônias, né? A independência dos Estados Unidos. O pensamento de John Locke influenciou diretamente a independência das 13 colônias, inclusive porque o pensamento iluminista também prega essa ideia de liberdade. Os Estados Unidos se libertaram da metrópole, se libertaram de quem? Da Inglaterra. Isso por quê? Porque a Inglaterra, grosso modo, não está mais garantindo o quê? O direito à liberdade, à propriedade e à vida. Então, seria o paralelo, né, com o pensamento de John Locke. Com a Revolução Francesa também aconteceu a mesma coisa que a gente vai ver na nossa próxima aula, certo? Então, não esqueça, o pensamento de John Locke, ele defendia a vida, a liberdade e a propriedade. E o papel do monarca era garantir esses três direitos. Caso contrário, ele seria destituído do poder, ok? Vamos acompanhar nosso slide. Então, nós temos aí, pessoal,
o Barão de Montesquieu, importantíssimo, inclusive, para a nossa atualidade, porque a gente pensa que, apesar do iluminismo ser um assunto, né, que remete ao século XVIII, ele é um assunto bastante atual. A gente vai entender por quê. Você pega, por exemplo, a Constituição do Brasil, ou as constituições republicanas que nós temos no mundo, boa parte delas elas sofreram influência diretamente do pensamento iluminista, principalmente com o Barão de Montesquieu. Então, o Barão de Montesquieu, ele escreveu uma importantíssima obra conhecida como o Espírito das Leis. Nessa obra, o Montesquieu, ele defendia o quê? A divisão dos poderes, ou seja, a divisão dos poderes criando o poder executivo, legislativo e judiciário. Vem para cá para explicar melhor para vocês, pessoal. Qual seria a ideia? De acordo com o conceito tradicional de absolutismo, o rei, como ele concentrava todos os poderes em suas mãos, ele concentrava dessa forma o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, qual era a grande proposta do iluminismo? Não era fragmentar o poder real? Não era acabar com esse Estado absolutista? Então, como é que eles fazem isso? Propondo a fragmentação do poder. Então, nessa prática, o Barão Montesquieu ele defende o quê? Essa divisão. Nós temos aí um corpo que ficaria com o poder judiciário, outra parte ficaria com o poder legislativo e outro com o poder executivo, que na prática seria o monarca, tá certo? Alguns pensadores iluministas já defendiam que o fim da monarquia e a eclosão do regime republicano. Mas, grosso modo, os iluministas eles eram contra o quê? Os regimes despóticos, os regimes mais centralizado, certo? Então, a grande ideia do iluminismo em relação ao ponto de vista político e econômico é o quê? É a liberdade econômica, é a fragmentação do poder político, certo? Puxando um paralelo, por exemplo, com a atualidade, a Constituição brasileira, ela é baseada o quê? Na tripartição dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. Seria a grande ideia do pensamento do Barão de Montesquieu. A gente pega, por exemplo, a primeira Constituição americana, logo após a independência, também sofreu uma influência direta do quê? Do pensamento iluminista, com a divisão dos poderes, tá certo? Então, não esqueçam desses paralelos. Em história, vocês devem ficar atentos a isso, principalmente quem vai fazer a prova do Enem. Nós temos, às vezes, um tema central e nós temos o quê? Os eixos temáticos. A partir de um tema, ele puxa outros temas que estão relacionados, inclusive, com a atualidade. Então, ele pode pegar, você pode se deparar claramente com a questão de iluminismo, fazendo a comparação com o mundo atual. Na mesma forma, você pode pegar também uma questão de Revolução Francesa, comparando com o mundo atual. Então, não estudem história de maneira isolada, os assuntos isolados. Vocês devem estudar história conectando, fazendo uma relação com todos os assuntos. Ok, pessoal? Vamos acompanhar o nosso slide. Então, nós temos aí Voltaire, que escreveu também uma obra conhecida como As Cartas Filosóficas, né? Nessa obra, ele criticava a Igreja Católica, que seria uma das ideias principais também do pensamento iluminista, e também ele criticava a monarquia absolutista. Ou seja, o Voltaire ele defendia a liberdade e também a propriedade privada. Vem para cá, pessoal, que eu quero frisar um negócio importante com vocês. O pensamento iluminista ele foi um pensamento encabeçado pela burguesia. Isso é interessante porque a burguesia, que outrora ela defendia a centralização do poder, ela passa a ser contra a centralização do poder agora com o iluminismo. Você deve estar perguntando por quê? Justamente o jogo de interesse. Vocês devem lembrar, por exemplo, que lá no finalzinho da Idade Média, ali por volta do século XIV, por século XV, nós temos ali o chamado renascimento comercial e urbano, que foi o quê? A retomada da atividade comercial e a atividade dos centros urbanos na Europa, principalmente ali na Europa Central. Então, o que foi que aconteceu? A partir do renascimento comercial, surgiu também uma nova classe social que foi a burguesia. Essa burguesia, inicialmente, ela era relacionada aos habitantes dos burgos, que os burgos eram as primeiras cidades que surgiram na Idade Média, e depois essa burguesia passou a ser associada à classe de comerciantes. Com a eclosão do capitalismo, principalmente a partir da Revolução Industrial, essa burguesia muda de conceito, certo? Passa a ser agora uma nova categoria. O que é que vocês devem perceber? Que existe o quê? Uma historicidade dos conceitos. É a grande ideia do Enem, vocês perceberem que os conceitos, eles se modificam ao longo do tempo. Então, o conceito de burguesia que era aplicado, por exemplo, na época do Renascimento Comercial, não é o mesmo conceito de burguesia que é utilizado hoje em dia. Então, vocês devem perceber que essas mudanças de conceitos estão relacionadas a uma conjuntura política, econômica, social, cultural. Mas qual a grande ideia que eu estou colocando para vocês? É que a burguesia, com o renascimento comercial e urbano, ela passou a defender a centralização do poder político. Isso porque, com a centralização do poder, iria unificar o quê? Os impostos, iria se unificar as leis, iria unificar, por exemplo, o sistema monetário. E essa unificação, naquela época, era interessante para as relações comerciais da burguesia. Só que agora, no século XVIII, essa burguesia ela passa a criticar a centralização do poder político, porque justamente agora com essa centralização está interferindo o quê?
nas suas relações sociais, políticas e econômicas principalmente. Então, a burguesia, que em um momento ela defendia a centralização do poder, agora ela passa a criticar essa centralização do poder. Isso por quê? Porque naquela época era interessante e no momento agora do século XVIII não é mais interessante para a burguesia um Estado centralizado. É por isso que ele se apoia fortemente no pensamento iluminista, porque o pensamento iluminista ele defende o quê? A fragmentação do poder político e também a liberdade econômica, chamado liberalismo econômico. Então, vocês não esqueçam desse detalhe, viu, pessoal? Perceber que essa transição do conceito de burguesia, perceber os interesses que a burguesia teve desde o renascimento comercial até agora o pensamento iluminista, ok? Então, nós temos aí, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, nós temos aí o Voltaire, né? Defendia a liberdade e a propriedade privada. Se vocês prestarem bem atenção, a ideia geral dos iluministas é praticamente a mesma, né? Criticava o absolutismo, criticava a política mercantilista, defendia a liberdade, a vida e também a propriedade privada, ok, pessoal? Então, boa parte às vezes, esses pensadores iluministas, eles têm um pensamento muito parecido, justamente porque a ideia central do iluminismo seria justamente essa. Nós temos aí uma particularidade em relação ao pensamento iluminista, que é o Jean-Jacques Rousseau, que ele escreveu a obra O Contrato Social. Nessa obra, ele dizia que o sentimento ele era mais importante do que a razão. Então, todos os filósofos que nós temos até agora, né, no caso o John Locke, nós temos aí o Barão de Montesquieu, nós temos Voltaire, eles defendem a supremacia da razão. O Rousseau, não. Ele defende que os sentimentos eles são mais importantes do que a razão. Então, nós temos aí uma particularidade em relação ao pensamento iluminista com o Jean-Jacques Rousseau, ok? E o Jean-Jacques Rousseau ele também era contra a propriedade privada. Justamente por quê? Porque, de acordo com o pensamento dele, a propriedade privada ela geraria o quê? A desigualdade social. Porque, justamente, quem tem direito à propriedade? As classes mais abastadas, as classes que têm mais dinheiro, as classes que têm mais posses. Tá certo? Então, se uma classe mais poderosa ela passa a ter o direito à terra, as outras não vão ter, gerando o quê? Uma desigualdade social. É por isso que o Jean-Jacques Rousseau ele era contra a propriedade privada, justamente porque ele defendia o quê? A igualdade dos cidadãos. Ok, pessoal? Vamos seguir o nosso slide. Nós temos aí a enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Isso aqui é interessantíssimo porque uma das grandes ideias também do iluminismo era tentar reunir o conhecimento científico do período, esse conhecimento científico em todas as áreas de conhecimento. Então, essa enciclopédia, que ela foi composta por vários volumes, ela tem essa função de reunir o conhecimento científico que se tinha do período, né? Porque o iluminismo ele é baseado em grande medida pelas ideias cientificistas, né? Por isso que defendiu essa ideia da razão em supremacia, valorização da razão em detrimento da fé. Então, nós temos aí a elaboração da enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Nós temos agora aí, pessoal, o pensamento iluminista, também diretamente relacionado agora a um pensamento econômico, né? Esse pensamento econômico do iluminismo é conhecido como o liberalismo econômico. Vocês tomem cuidado, porque esse é um temazinho também que é muito forte atualmente, porque nós temos hoje o chamado neoliberalismo. Esse neoliberalismo é uma vertente do chamado liberalismo que surgiu no século XVIII, principalmente quando estamos relacionados à política no Brasil, né? Porque existe hoje em dia uma grande discussão política, né, em relação ao liberalismo, assim, nós temos um Estado interventor, nós temos países na atualidade que são países neoliberais, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como o Chile. Então, vocês devem ficar atentos com a origem do pensamento liberal, que foi justamente no século XVIII com o iluminismo. Então, a ideia principal do liberalismo econômico era que eles defendiam a não intervenção do Estado na economia. Lembre-se que essa intervenção do Estado era baseada no quê? No mercantilismo, ou seja, como os iluministas eles eram contra o mercantilismo, consequentemente, eles eram contra a intervenção do Estado na economia, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, surgiram duas escolas econômicas. Nós temos a escola da fisiocracia, a escola fisiocrática, que teve como seu principal representante François Quesnay, e nós temos aí a escola clássica, cujo principal representante é o inglês Adam Smith, que escreveu uma importantíssima obra, né, a conhecidíssima obra do pensamento liberal, que é A Riqueza das Nações. Então, o que é que defendia a fisiocracia, né? A fisiocracia, ela defendia que a agricultura era a principal fonte de riqueza da nação, no caso o quê? A terra. Então, até que um dos lemas da fisiocracia era o laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar. A ideia da economia do livre mercado, sem uma interferência do Estado, sem a interferência de um poder político superior, tá certo? E nós temos aí a escola clássica, né, de Adam Smith, que eles valorizavam a indústria como fonte de lucro. Se vocês prestarem atenção, o pensamento econômico liberal do Adam Smith, ele definia nessa ideia da indústria, e não é à toa que a primeira nação
a iniciar o processo de revolução industrial foi quem? Justamente a Inglaterra, né? Lembre-se que Adam Smith ele era o inglês. Boa parte do pensamento iluminista, né, ele teve seu foco irradiador principalmente na França e também na Inglaterra, né? É por isso que nós temos aí a Inglaterra como um dos grandes baluartes aí da Revolução Industrial e também do pensamento liberal, inclusive na atualidade, né, que é o chamado neoliberalismo. Ok, pessoal? Então nós temos aí, não esqueça, viu? Nós temos o pensamento econômico relacionado com duas escolas econômicas, né? A escola fisiocrata, que defende a agricultura como fonte de riqueza, e a escola clássica, que defendia o quê? A indústria, o trabalho como fonte de lucro, ok? Vamos seguir nosso slide. Nós temos aí, vamos voltar lá para o nosso slide, nós temos aí o chamado despotismo esclarecido. Qual seria essa ideia do despotismo esclarecido? Esse despotismo faz referência aos monarcas absolutistas, certo? Que eles passaram a absorver algumas influências das ideias iluministas e passaram a fazer reformas em suas nações. Um exemplo claro disso que nós temos aí relacionado com a história do Brasil é o Marquês de Pombal, que ele era ministro do rei Dom José, e o Marquês de Pombal, na verdade, ele era conhecido como um paradoxo do iluminismo, certo? Ele passa a absorver as ideias iluministas, mas também ele passa também a ter algumas ideias de um Estado centralizado. Mas a ideia principal do despotismo esclarecido seria essa: os monarcas absolutistas, que eles passam a absorver algumas ideias iluministas e fazem reformas influenciadas por esse pensamento em suas nações, tá certo? Então, um grande detalhe que nós temos aí também, pessoal, é a influência do pensamento liberal para outros movimentos, né? Nós temos aí o pensamento liberal, o iluminismo, influenciou a Revolução Francesa de 1789, que nós vamos trabalhar esse assunto após o nosso intervalo. O pensamento iluminista influenciou diretamente também a independência dos Estados Unidos, de 1776, e também influenciou a crise do sistema colonial no Brasil. Você deve entender essa crise do sistema colonial como sendo o quê? A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Interessante, pessoal, vem para cá. O pensamento iluminista, ele influenciou não somente a crise do sistema colonial no Brasil, mas também como influenciou movimentos futuros que ocorreram no Brasil. Por exemplo, nós temos a própria independência do Brasil, teve uma influência do pensamento liberal. Apesar das contradições que nós temos com a independência do Brasil, que, por exemplo, manteve-se a escravidão, uma monarquia hereditária ligada ainda ao elemento português, mas, grosso modo, o pensamento iluminista influenciou, sim, esse movimento do Brasil. Tanto é que a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1624, ela também teve uma influência do pensamento liberal. Mas, como nós temos algumas contradições, né, sempre na história do Brasil, a nossa primeira Constituição ela foi de caráter o quê? Liberal e conservador, porque ela une elementos liberais, influenciados do pensamento iluminista, e também elementos conservadores. Quando nós formos trabalhar com o primeiro reinado, eu vou explicar bem especificamente para você essas contradições e essa influência do pensamento liberal aqui no Brasil, tá certo? Mas vocês devem ficar atentos a isso. Você pega, por exemplo, todo o processo de independência da América Espanhola teve uma influência fortíssima do pensamento liberal. Nós temos a independência do Brasil, influenciada pelo pensamento liberal. A crise do sistema liberal, do sistema colonial, também influência do pensamento liberal. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. Nós temos, por exemplo, a Confederação do Equador, que ocorreu no Brasil. Nós temos a Revolução Pernambucana de 1817, também teve uma influência fortíssima do pensamento liberal, tá certo? Você pode estar perguntando, tio Gil, como é que esse pensamento liberal ele chegou aqui no Brasil, como chegou na América? A elite colonial que ia estudar na Europa absorvia essas ideias. No caso do Brasil, a elite colocava seus filhos para estudar na Universidade de Coimbra, né, em Portugal, e quando eles retornavam para o Brasil, eles traziam consigo a influência do pensamento iluminista. Tá certo, pessoal? Então não esqueçam disso, porque no Brasil não existiam universidades. Até o século XX, por exemplo, não existiam universidades. A gente tinha faculdades, algumas faculdades isoladas, faculdade de Direito, faculdade de Medicina, mas universitário, com tal conceito que nós temos hoje em dia, isso é uma construção do século XX. Então, a elite colonial ela ia estudar na Europa e, quando vinha para cá, trazia o quê? A influência do pensamento iluminista, certo? Vamos acompanhar nosso slide. Aí nós temos aí, pessoal, só para a gente fazer um paralelo, uma analogia com o Brasil atualmente, nós temos aí, como disse para vocês no início da aula, o Brasil, a Constituição brasileira, ela tem influência assim, do pensamento iluminista, tem a influência do pensamento liberal, tem influência dessa ideia da divisão dos poderes. Tanto é que o Brasil ele é baseado, a sua Constituição é baseada na divisão dos poderes. Então, nós temos a imagem do Palácio do Planalto, lá em Brasília, né? Nós temos aqui a sede do Poder Executivo. Nós temos aí o Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo no Brasil. E nós temos aí também
a sede do Poder Judiciário. Ou seja, tudo isso representa o quê? A ideia da divisão dos poderes, a fragmentação dos poderes que eu tinha colocado para vocês no início da aula aqui, para vocês perceberem a atualidade do pensamento iluminista. Apesar de ser um assunto lá do século XVIII, vocês percebem a atualidade dele principalmente na nossa política atualmente, tá certo? As nossas constituições, a de 24 e as seguintes, apesar de nós termos algumas que foram de caráter autoritário, mas, grosso modo, elas tiveram influência do quê? Do pensamento liberal que surgiu lá no século XVIII. Então, a grande ideia que nós temos hoje em dia é o quê? É o neoliberalismo, tá certo, pessoal? Esse neoliberalismo, ele surgiu principalmente a partir da fragmentação da União Soviética, do fim da Guerra Fria, mas tem a sua base no pensamento iluminista lá do século XVIII. Quando nós formos trabalhar com Guerra Fria, eu vou trabalhar com vocês direito o que seria essa ideia do neoliberalismo, tá certo, pessoal? Então, nós temos aí, pessoal, volta para cá. Vem para cá, pessoal. Então, vejam bem, nós trabalhamos aí com o conceito de iluminismo, né? Aquela ideia do movimento filosófico da Europa do século XVIII, supervalorizava a razão, era contra o antigo regime, contra o mercantilismo e contra também a Igreja Católica, né? Nós trabalhamos com os principais filósofos iluministas, né? O John Locke, o Voltaire, Barão de Montesquieu e o Jean-Jacques Rousseau. Trabalhamos com o pensamento liberal, não esqueçam, falou de liberalismo econômico, eles defendem a não intervenção do Estado na economia. Trabalhamos com as duas principais escolas econômicas, que era a fisiocracia e a escola clássica, e trabalhamos também com a influência do pensamento iluminista, né, em outros movimentos que ocorreram no mundo, e também o conceito de despotismo esclarecido, que eram os reis que passaram a absorver as ideias iluministas, né, pessoal? Então,